Bom, então passo a palavra para o professor Juarez Cirino dos Santos. Eu quero começar saudando o desembargador Paulo Baldez, que preside esta sessão, e, no seu nome, pedir permissão para saudar todos os meus amigos, desembargadores, juízes, advogados, presentes nesse seminário crítico sobre um novo projeto de Código Penal. Um grande amigo meu, que é amigo nosso, de muitos aqui, que infelizmente já se foi. E, na minha opinião, um dos grandes filósofos do século XX, sem dúvida o maior criminólogo do século XX, que foi Alessandro Barata, grande amigo do Brasil, veio aqui com grande prazer muitas vezes. Ele costumava dizer que nós devemos tratar as pessoas muito bem, com muito carinho, com todo o afeto possível, porque são pessoas. E eu tenho vários amigos nessa comissão de juristas, e, pessoalmente, eu os continuo tratando com todo o carinho, com todo o respeito, com todo o afeto. Mas dizia o Sandro Barata, com relação às suas ideias, seja implacável, porque essas ideias produzem efeitos no mundo. Tratá-los bem enquanto pessoas, mas nenhuma complacência com relação às suas ideias. E se trata precisamente aqui de trabalhar, esse foi o tema que, enfim, essa comissão científica deste seminário, presidida, ou, enfim, cujo diretor científico, o professor Juarez Tavares, o tema que decidiram me atribuir foi este: a ideologia da reforma penal. Eu me vi pensando sobre o conceito de ideologia, sobre como pensa a ideologia Marx, como pensa, enfim, Gramsci. E aí encontrei, numa página, enfim, de um livro que eu estou lendo, que ainda vou demorar muito tempo para terminar a leitura, que é a Teoria da Ação Comunicativa do Habermas. Exatamente no texto alemão, Teoria das Kommunikativen Handels, lá na página 276, ele diz que a lei na sociedade capitalista serve para manter a estrutura de classes dessa sociedade, determinada por essa relação fundamental de capital, relação capital-trabalho assalariado. Um outro grande jurista e grande filósofo do direito, chamado Michel Mihaly, que esteve aqui no Rio de Janeiro há algum tempo, não sei se retornou, estava fazendo meu mestrado na PUC, conversei com ele, ele costumava dizer, aliás, diz no seu livro, Critique o Droit, se não me falha a memória, que a ideologia no capitalismo, na sociedade capitalista, existe sob a forma do direito. O direito é a forma da existência da ideologia. Então, falar da ideologia de um projeto de reforma é falar das ideias centrais que conduzem esse projeto. Se a ideologia existe no capitalismo sob a forma da lei, eu tenho que buscar essa ideologia dentro do projeto.
E aqui a forma mais adequada que me pareceu de tentar falar sobre a ideologia do projeto foi examiná-lo a partir dos princípios fundamentais do direito penal, dos princípios fundantes do direito penal, que dizem muito mais do que aparentemente nós pensamos. Examinar esse projeto a partir de princípios que permitem uma visão integral do que ele propõe na parte geral e na parte especial, a partir do princípio da legalidade, a partir do princípio da culpabilidade, a partir do princípio da lesividade, do princípio da proporcionalidade, do princípio da humanidade, e verificar em que medida esses princípios são efetivamente observados, respeitados, assim, em que medida eles informam ou não informam o projeto. Eu acho que é possível falarmos que, na medida em que você tem uma lei penal que se deixa reger por esses princípios, tem uma lei democrática. Mas é que você tem uma lei penal que não se rege por esses princípios, que desconsidera esses princípios, que não se torna sensível a eles, nós temos uma lei penal autoritária. E a minha primeira impressão, sabe, ao ler essa lei, e foi quando, enfim, o jornalista queria uma entrevista, eu não conhecia a lei tinha chegado no Senado, e telefonava, não falava lá com minha secretária. Aí um dia, mas eu vou ler essa lei. Peguei a lei na internet. Eu fiquei tão chocado que eu falei, olha, se o jornalista telefonar, diga que eu dou entrevista. Aí, parece que uma hora depois ele telefonou, já depois de 3 ou 4 dias. Você está com o gravador? Estou. Então liga o gravador e começa a perguntar. Fiquei falando 1h30 e saiu lá. Somos o país que mais pune no mundo. Quer dizer, em primeiro lugar, a nossa reação emocional diante do projeto é uma reação de decepção. Em seguida é de absoluta perplexidade. E no final nós ficamos absolutamente indignados. Indignados. E a dificuldade quando temos que falar sobre o projeto é superar essa indignação. Para poder, enfim, adequadamente exprimir o que pensamos. Os princípios que orientam, portanto, esta abordagem que vamos fazer desse projeto, pelos quais nós pensamos que podemos, através deles, indicar a ideologia que orientou essa espécie de monstrengo, sabe? Esse projeto quer dizer, todo disforme, é uma espécie de quasímodo. Aliás, perto desse projeto, o quasímodo fica, sabe, fica até quase como um ser perfeito. Né? Mas, enfim, precisamos dizer alguma coisa que não seja apenas que não se limite a essas expressões puramente emocionais sobre o projeto. Então, vamos trabalhá-lo a partir desses princípios. O princípio da legalidade, por exemplo. Nós, quando pensamos no princípio da legalidade, normalmente não atentamos para o fato de que na base da legalidade está o tipo de injusto. E gostamos de dizer que o tipo penal é a realização técnica do princípio da legalidade na lei penal. De fato é. Mas estou falando do tipo de injusto, não é? Que tem sua base na legalidade. Quer dizer, o princípio da legalidade tem essa função de demonstrar a existência, ou, digamos, que determina a existência do tipo de injusto, negado, excluído nas justificações. E, ao mesmo tempo, esse tipo de injusto é importante porque o tipo legal, o tipo penal também, no sentido mais estrito, é importante porque é objeto da consciência ou do conhecimento do injusto excluído no erro de proibição. É uma função fundamental. Fundamental. O princípio da legalidade, com relação ao princípio do injusto, ao tipo de injusto, ele proíbe a retroatividade, exceto a benéfica. Ele proíbe a analogia, em malam parte, mas a analogia em favor do réu admite.
ele proíbe o costume como incriminação, quer dizer, o costume, desde que não beneficie o acusado. E ele tem um detalhe, quer dizer, o princípio da legalidade tem um detalhe da maior significação. E é esse detalhe que eu quero explorar aqui. Quer dizer, é a última proibição. Ele proíbe imprecisão na lei penal. Quer dizer, ele proíbe leis penais imprecisas, obscuras. Eu me lembrei que, quer dizer, a questão da lei penal está toda nas palavras da lei penal. E aqui, quer dizer, um jurista, enfim, conservador, mas absolutamente insuspeito, como Weltzel dizia, que o grande perigo, o maior perigo para o princípio da legalidade são essas leis indefinidas e obscuras. Porque elas permitem interpretações judiciais idiosincráticas e não permitem exatamente aquilo que é o principal, quer dizer, o conhecimento injusto. Como é que o sujeito, que é o destinatário da lei penal, o destinatário principal da lei penal, não é o juiz, é o cidadão. Como é que o cidadão pode conhecer o injusto se a lei é obscura, se a lei é indefinida? Quer dizer, isto surge como o imperativo, quer dizer, uma necessidade, quer dizer, absolutamente, sabe, que você não pode negligenciar no princípio da legalidade. E aqui nós temos, quer dizer, esta é a primeira constatação que nos deprime ao lermos esse projeto, é a sistemática, a extensa, a ampla violação desse desdobramento do princípio da legalidade, que proíbe leis penais imprecisas, incertas, obscuras. E nós vemos isso imediatamente, exatamente pegando o projeto, nos crimes cibernéticos. Os crimes cibernéticos é uma coisa incrível. Eu nunca vi isso. Artigos destinados a definições do conceito de sistema informático, de dados informáticos, de provedor de serviço, de dados de tráfego. Quer dizer, é uma coisa que você pega, eu não vou nem tentar reproduzir o que está, mas você encontra vários itens, quer dizer, quase que uma meia página do projeto, dando esses conceitos, que nós, como advogados, não conseguimos entender, porque são baseados em linguagem técnica. Mas como é que o povo vai entender isto? Isso daí apresenta dois artigos, que é o acesso indevido a essas informações e a chamada sabotagem informática, como interferência indevida no funcionamento do sistema informático de comunicação de dados, produzindo grave entrave, impedimento, interrupção ou perturbação. Quem é que vai entender qual é o limite do permitido e do proibido aqui? Essa é a grande questão. Quem é que vai entender a legalidade? E aqui e por aí afora. Quando você vai, pega isso aqui é apenas exemplificativo. Seria cansativo começar a enumerar os tipos penais cujo conteúdo você não entende. Outra paz pública. Aí vem a questão do terrorismo. Mas a criminalizar o terrorismo. Ora, o terrorismo, nós participamos. Eu e o professor Juarez Tavares, num seminário no Ministério da Justiça, há alguns anos atrás, em função desse seminário, sobre o terrorismo. O ministro retirou o projeto, agora ele volta, assim, para definir o terrorismo. O terrorismo é um problema político. O terrorismo é um problema, enfim, é um problema político que se resolve através de negociações, de tratados, de convenções internacionais, mas não através do direito penal. O direito penal não tem nada a fazer, não tem nenhuma função de controle aqui, o terrorismo. O que vai adiantar? Quer dizer, o direito penal para resolver o problema palestino, enfim, o problema desse conflito aí entre os árabes e os Estados Unidos, do Al-Qaeda, do Ira, quer dizer, isso é uma bobagem. Quer dizer, usar o direito penal para resolver um problema que está fora do direito penal. Os alemães que definiram, quer dizer, a questão do crime de terrorismo, até hoje se arrependem de ter feito isso, não conseguem, quer dizer, se entender a respeito. A questão do terrorismo, eu vou ficar por aqui, porque ele dá margem a toda uma palestra. Não vamos nos aprofundar no terrorismo, não deveria estar aqui. Essa questão do tumulto em evento desportivo, um evento esportivo. Certamente o Curitiba foi a lembrança aquela invasão, sabe? O Curitiba
porque a torcida invadiu, e de repente, quem sabe, viram na televisão, precisamos coibir o tumulto de eventos esportivos. Mas sabe uma coisa, aqui, se você pegar isto, olha, fica impossível, quer dizer, o próprio fato do sujeito ingressar no espaço reservado aos competidores, eles já cometem esse crime. Mas isso imagine, numa luta, digamos, de ringue, quer dizer, os caras sobem no ringue, ou alguém que, digamos, no entusiasmo da vitória do seu time, invade aqueles famosos, né, invasores do campo, que estão cometendo esse crime. Mas isso é o fio da picada. Não se entende por que isto, né? E a questão da perturbação do sossego. Né? Aqui, crime contra a saúde, contra a paz pública. Perturbação do sossego. Então, assim, perturbar o trabalho ou sossego alheio, com gritaria ou algazarra. Não, é incrível. Ó, exercendo profissões incômodas ou ruidosas, abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos, mas provocando ou não impedindo o barulho de animal sob guarda. Agora o sujeito tem que ensinar o seu cachorro a latir baixinho, você não late assim, au, 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 au. Mas como é que pode? Ou o sujeito tem que segurar o focinho do seu cachorro. No Rio de Janeiro, eu sei, o sujeito tem um cachorro no apartamento, e ele late, não chega o dono, ele late. Não pode, já cometeu o crime, não é possível uma coisa dessa, sabe? E fica preocupado com isto. A questão é que, sabe, a energia desses notáveis, eu tenho muitos amigos entre eles, né? Mas é aquela coisa, eu gosto deles pessoalmente, mas não das suas ideias. Vamos perder tempo com estas coisas. E por aí vai. Ou se vocês pegarem, por exemplo, o sistema de contratações públicas, aí a questão da imprecisão, eu não entendo aqueles tipos, leio, uma linguagem técnica, hermética, finanças públicas, crime contra as finanças públicas, o crime contra a ordem econômica e financeira, a questão do sistema financeiro, os advogados sabem muito bem disto. Sabe, eles criaram aqui, colocaram no artigo 354, a fraude na gestão, mantiveram a gestão fraudulenta, que está aí há quantos, ninguém sabe o que seja, quer dizer, o que é isso? Gestão mediante fraudes, cada tribunal, cada juiz tem uma interpretação diferente, e ainda está lá a gestão temerária, no artigo 355. Gestão temerária, mas é a questão do sistema financeiro, é a questão dos bancos, e a lavagem de capitais, e agora porque tudo virou lavagem de capital, porque aumentou, sabe, a quantidade, enfim, dos crimes, enfim, antecedentes, né? Ficou uma coisa, os crimes contra a ordem econômica, ajuste para eliminar a concorrência, a prática de cartel, sabe, eles estão realmente preocupados em fazer o capitalismo funcionar. Quer dizer, como se fosse possível, e exatamente esse é o propósito, de usar a lei penal para fazer funcionar um sistema absolutamente injusto, desumano, sabe, desigual, fundado na desigualdade. E o pior é que tem pessoas que acreditam nisso e se põem a trabalhar para fazer o sistema funcionar. Quer dizer, claro que não. Isso sobre o princípio vejam quanta coisa sobre o princípio da legalidade, que não é apenas aquela questão da retroatividade, mas examinar o direito penal sob o ponto de vista deste ponto de vista da comunicação do conteúdo das proibições, que tem que ser clara. Porque como é que o povo pode, digamos, utilizar a proibição como um fator de orientação da conduta se ele não sabe o que é proibido? E aí vem a culpabilidade. O princípio da culpabilidade. E aqui tem muita coisa, né? Porque quando nós falamos, veja que quando falamos legalidade e culpabilidade, e se a legalidade é a base do tipo injusto, fizemos a culpabilidade, então agora o crime, o conceito de crime é o injusto e a culpabilidade, o tipo de injusto e a culpabilidade. E a culpabilidade aqui tem um papel importantíssimo, né? Porque ela se define, assim como, por exemplo, no princípio da legalidade, nós dizemos assim, nullum crime sine lege, né? Quer dizer, nenhum injusto sem lei, na verdade, nulla pena sine culpa, nenhuma pena sem culpa. E é interessante, porque o projeto, já logo no artigo 1º, ele define o princípio da legalidade, e aí coloca um parágrafo, que eu não entendo por que colocar esse parágrafo aqui, ele não tem nenhuma função. Diz assim, a culpabilidade, não apenas sem culpabilidade. Sim, claro, isso é óbvio, isso é evidentemente, porque se o crime
essa integração de injusto e culpabilidade, não há pena sem culpabilidade. Quer dizer, nula pena sine culpa. Mas você tinha que adotar um princípio a mais, aqui ao lado do princípio da legalidade. Então por que já não botou todos os princípios? Quer dizer, vamos fazer um direito penal, quer dizer, botar um artigo primeiro, o princípio da legalidade, o segundo, o princípio da culpabilidade, o terceiro, o princípio da lesividade, o quarto, o princípio da proporcionalidade, e assim. Você não precisaria fazer lá na frente, porque não há crime sem ofensa real ou potencial a determinado bem jurídico. Se você assume aqui o princípio da lesividade, isso está resolvido, não está repetindo normas específicas. E aí você tem olha que coisa extraordinária, se eu não me engano, parece que aí uma proposta de Código Penal, de uns setores de esquerda, de alguns comunistas, parece que parte exatamente com essa proposta. O direito penal tem que ser regido pelos princípios. E já coloca nos primeiros artigos os princípios que vão informar tudo o que vem depois. E esses princípios precisam. E aqui o princípio da culpabilidade. A culpabilidade. Então vou pôr o princípio da culpabilidade, mas a culpabilidade, na verdade, eu acho que ali o princípio da culpabilidade compareceu neste ponto, porque existe em membros da comissão, uma noção equivocada da culpabilidade como pressuposto da pena. Né? Quer dizer, pressuposto da pena.